novamente aí conversa com vocês e ora, lê os comentários, tá bom? A palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 38 a 41, começa dizendo: João disse a Jesus: Mestre, vimos alguém usar seu nome para expulsar demônios. Nós o proibimos, pois ele não era do nosso grupo. Observe essa colocação de João, ou essa postura de João, para com alguém, né? Para com uma pessoa, para com um homem. Né? Aqui o texto revela que o discípulo de Cristo, que mais tarde se tornou apóstolo, e também o mesmo discípulo que escreveu o livro do Apocalipse, João, nesse texto de Marcos, ele declara a sua própria posição de restringir o reino de Deus. Observe que nós observamos que a tentativa de João é de restringir o reino de Deus. Obviamente que essa postura que João tem aqui era por conta de que lhe faltava conhecimento, né? Mas o fato é que ele tentou restringir o reino de Deus, né? O que a palavra restringir, que nós vamos analisar, ou tornar algo restrito, que é o mesmo que colocar limites em algo, né? Traçar um limite, um termo a algo. E João, nesse texto, a palavra de Deus nos revela que ele se opõe a um homem que expulsava demônios em nome de Jesus. E ele chega para o próprio Cristo, para o próprio Mestre, e diz assim: Mestre, nós encontramos um que expulsava demônios em teu nome e nós proibimos ele. Essa afirmativa de João deixa claro que a tentativa dele querer restringir o reino de Deus. E observe que o termo que João usa, né, alguém ou um homem, está no sentido pejorativo ou no sentido diminutivo, por conta de João fazer parte do grupo maior. Ele diz assim: nós o proibimos, né, alguém, ele diz: mestre, vimos alguém usar o teu nome, para expulsar demônio. Quando ele diz alguém, o termo, ele está usando o termo no sentido pejorativo ou no sentido diminutivo. João estava num grupo maior, e por isso, que era o grupo de Cristo, que a Bíblia diz que ele estava sempre rodeado por uma grande multidão. Então João fazia parte do grupo maior, e por isso ele desprezou, ou tentou restringir os outros, né, dos outros grupos menores. João ainda não tinha entendimento da dimensão do reino, e por isso ele se comporta dessa maneira. Então esse texto, ele nos faz entender alguns detalhes importantes para mim e para você, que somos servos de Deus e fazemos a obra do Senhor. Preste bem atenção, fique bastante atento nas revelações aqui desse texto, né? Porque veja bem, o grupo que João fazia parte, que era o grupo em que Jesus estava caminhando com eles eram um grupo nômade, né? Eles não paravam, eles ficavam de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Jesus ele mesmo declara que ele não tinha morada fixa. Então eles ficavam andando, caminhando, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, eles iam caminhando e fazendo a obra, evangelizando, anunciando o reino de Deus, né? E por ser nômade, obviamente que esse homem aqui, que João usa, né, no sentido pejorativo, né? Obviamente que esse homem, ele não tinha a disponibilidade que João e os demais discípulos tinham para ser nômade, para ficar caminhando com Cristo. Ele não tinha essa disponibilidade. Por certo que este homem
ele não podia participar do grupo nômade por conta de alguma coisa que impedia, né? O texto não revela, mas nós podemos conjecturar aqui que, de alguma maneira, aquele homem era impedido de seguir o grupo nômade, que era o grupo de Cristo, né? Quem sabe por uma enfermidade, alguma limitação física ou algum problema na sua família, que impedia que aquele homem seguisse Cristo como também fazendo parte daquele grupo nômade. Mas o fato é que aquele homem acreditava que tinha uma vocação divina e ele acreditava que estava fazendo a obra para o reino de Deus. O fato é que ele expulsava demônios no nome de Jesus. Então este homem, ele acreditava na sua vocação. E ele acreditava de tal maneira que ele expulsava demônios em nome de Jesus. Agora, assim, ele não seguia o grupo nômade, que era o grupo grande, que Jesus era o líder ali, estava como líder pessoalmente. Aquele homem não fazia parte daquele grupo que era muito grande. João fazia parte do grupo grande. Porém, João, ele usa um termo pejorativo àquele homem, e ele diz assim, que ele proibiu o homem de expulsar demônios, de fazer a obra em nome de Jesus. Observe que João, ele na sua perspectiva, na sua maneira pequena de raciocinar com relação ao reino, porque ainda não havia sido ensinado, ele até impede que o reino de Deus fosse feito através daquele homem. Ele impede que o homem continuasse fazendo a obra de Deus, né? E observe que existe também hoje muitos homens e mulheres de Deus que fazem a obra de Deus, mas não fazem parte de grandes grupos, né? E observe que a atitude que João, a postura que João tem, né, com relação àquele homem, até usando num sentido pejorativo, é que muitas pessoas hoje têm. Muitas pessoas hoje também têm essa mesma postura ainda hoje. E isso traz grandes prejuízos para o reino de Deus. Esse tipo de postura, esse tipo de atitude que muitas das vezes nós temos, trazem muitos prejuízos para o reino de Deus. Sabe por quê? Porque assim como esse homem que João impediu, que tinha amor e era fiel à obra de Deus e ao Senhor, assim como este homem que João impediu, estava ali fazendo a obra em nome de Jesus e expulsava em nome de Jesus, expulsava demônios, fazia a obra. Existem muitos homens e mulheres de Deus hoje atuando para Deus nessa mesma ênfase. Glórias ao nome do Senhor Jesus por isso. Agora eu quero que você entenda que muitos hoje que fazem parte de grandes denominações, na verdade estão paralíticos, estão totalmente parados, ficam esperando pelos outros e ainda criticam aqueles que têm coragem de se expor para fazer a obra de Deus, né? E a maioria das grandes denominações estão abarrotadas de pessoas paralíticas que não fazem absolutamente nada, estão desanimadas, estão pasmadas por algumas coisas, por alguma situação, estão vivendo num desânimo tão grande que não conseguem nem ler a Bíblia, nem falar de Jesus, nem anunciar a palavra, não conseguem fazer nada, absolutamente nada, não conseguem produzir para o reino de Deus, não consegue de maneira nenhuma contribuir para o reino de Deus, mas fazem parte de grandes denominações. Não era o caso de João, obviamente que João estava caminhando com Cristo ali ativo, né? Ele só estava pensando, raciocinando pequeno, porque ainda não havia sido ensinado. Mas hoje as grandes denominações estão abarrotadas de pessoas totalmente paralisadas, totalmente paralíticas ali dentro das igrejas, né? E não fazem absolutamente nada para contribuir para o reino de Deus. Se nós pararmos e perguntar para a maioria dos crentes hoje, quantas almas você ganhou para Jesus esse ano? Obviamente que a maioria, eu posso até arriscar, mais de 90% deles não ganhou uma alma para Jesus todo esse tempo, né? E nós observamos que
dentro dessa ênfase e dessa perspectiva, nós temos também pessoas que amam fazer a obra de Deus. Então observe que o grande problema que nós temos hoje de ter pessoas que realmente querem servir, que realmente querem fazer, que realmente querem se doar para fazer a obra de Deus. Na verdade, nós estamos com a mão de obra, eu posso dizer assim, para o reino de Deus está muito pouca, está muito escassa, né? A escassez da mão de obra para o reino de Deus é muito grande, a grande verdade é essa. Enquanto isso, existem grandes denominações abarrotadas de pessoas, né? Disputando lugares, disputando espaço entre si e não fazem verdadeiramente a obra de Deus, né? E nós observamos aqui o texto, ele revela um homem, né, que João usa num sentido pejorativo, né, porque o homem não fazia parte do grande grupo que ele participava. E João tenta restringir, João tenta limitar, né? Essa postura de João é uma tentativa de monopolizar o reino de Deus. Observe que o versículo 38, João diz assim, mas nós o proibimos porque ele não era do nosso grupo. Ou seja, se não é do nosso grupo, não pode fazer a obra de Deus. Então, olha o raciocínio de João. Nós proibimos ele, Senhor. O texto não mostra como foi, se João usou de força, João usou de autoridade, como foi que João fez para proibir aquele homem. Mas o fato é que João afirma que proibiu. Há uma proibição aqui. Então João usou de uma autoridade, de uma autoridade a tal ponto de proibir aquele homem. Eu não sei qual foi o termo que João colocou para aquele homem viver sobre aquela proibição, mas o fato é que ele proibiu que aquele homem fizesse a obra de Deus. É interessante que a resposta de Jesus para João não, você não pode. Jesus imediatamente olha para João e responde, não, você não pode fazer isso. Jamais, porque alguém que faz em meu nome, expulsa demônio em meu nome, não pode, de repente, falar mal de mim. Então, aquele que não é contra nós é por nós. Então, Jesus imediatamente rebate essa postura de João. Jesus, literalmente, reprova essa postura de João, essa tentativa de monopolizar o reino de Deus. E nós não podemos monopolizar o reino de Deus. Monopolizar é usar de modo exclusivo, porque o reino de Deus não pertence a mim e não pertence a você. A igreja do Senhor não pertence a homem algum. A igreja do Senhor é propriedade exclusiva do próprio Deus. Nós não podemos tentar monopolizar o reino de Deus, porque o reino de Deus não nos pertence. João, ele age tentando monopolizar, né? Pegar algo unicamente para si, isso é monopolizar, utilizar ou comercializar de maneira exclusiva ou sem concorrência, isso é monopolizar. E João, ele demonstra uma postura que ele não queria concorrência. Tipo assim, não, só quem expulsa demônio aqui somos nós. O grupo que faz milagres e maravilhas é o nosso grupo. Ninguém mais pode fazer, só somos nós que fazemos. E nós monopolizamos o reino de Deus muitas das vezes assim. Não, porque somente aqui que Jesus faz milagre. Vem aqui porque aqui Jesus faz milagre. Lá não, aqui sim Jesus opera. Nós monopolizamos, nós nos comportamos como se nós tivéssemos a patente do reino de Deus. O tema da mensagem é esse, a patente do reino de Deus. Então nós nos comportamos muitas das vezes como que se tivéssemos a patente do reino de Deus. Presta atenção que o que é patente? Patente é designação de cargo ou de um título, diploma de participante. A patente, de quem é a patente do reino de Deus? Você já parou para pensar nisso? João não tinha esse raciocínio. De quem é a patente do reino de Deus? Vamos a caminhar um pouquinho na Bíblia para vocês entenderem acerca o contexto dessas colocações aqui, porque o capítulo 1 de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 19 ao 23,
O texto revela lá, de repente surge um homem do deserto da Judéia, né, anunciando o reino de Deus e o batismo do arrependimento, né? Mas quem era este homem e de quem era a patente que esse homem tinha? Observe que João Batista, o profeta João Batista, ele surge no deserto anunciando o reino de Deus e pregando o batismo do arrependimento, anunciando o reino de Deus, a chegada do Messias, que o reino de Deus. E João era de qual grupo religioso em Israel? Nenhum. De qual patente era João? Oficialmente, João não fazia parte de nenhum grupo religioso. Oficialmente, João não tinha patente de nenhum grupo religioso em Israel. E João surge pregando, anunciando o reino de Deus e Jesus, tão somente autentica o ministério de João Batista, dizendo: dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Glórias ao nome do Senhor Jesus. De qual denominação João pertencia? De onde veio a patente de João? A patente de João Batista veio dos céus, do próprio Senhor. Foi o Senhor que chamou João Batista, foi o Senhor que vocacionou João Batista, foi o Senhor que autorizou João Batista. E João Batista, oficialmente, não fazia parte de nenhum grupo religioso. No entanto, ele estava anunciando com autoridade, pregando o reino de Deus. E os textos sagrados revelam que grandes multidões iam procurar João Batista, grandes multidões eram batizados por João Batista no Rio Jordão. O ministério de João Batista não tinha nenhuma patente terrena, mas tinha uma patente dos céus. Foi o Senhor que escolheu João Batista, foi o Senhor que determinou, que consagrou João Batista, propriamente dito, como profeta do Senhor, voz do que clama no deserto, na terra. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Nós encontramos também, enfatizando a patente do reino de Deus, o texto de Apocalipse, capítulo 1 e o versículo 20, nós encontramos que o texto de Apocalipse mostra quem tem a patente do reino de Deus. O texto no versículo 20 diz que ele tem na sua mão direita as 7 estrelas e os 7 castiçais. As 7 estrelas se refere aos 7 mensageiros, que dando ênfase a todos os pastores, né? Quando a Bíblia cita o Apocalipse, o número 7, representa uma totalidade, ou seja, a totalidade dos pastores. E o texto revela as 7 estrelas. As estrelas traz referência aos pastores, aos mensageiros do anjo de cada igreja, aos mensageiros de Deus, né? E os 7 castiçais refere-se à igreja na sua totalidade. Então nós entendemos aqui no texto de Apocalipse quem é realmente que tem a patente do reino de Deus. É o próprio Senhor. Ninguém é dono da igreja, o Senhor é o dono da igreja. Ninguém tem a patente do reino de Deus. Cristo tem a patente do reino de Deus. Somente Ele tem a patente do reino de Deus. Entenda isso. Nós ficamos bitolados, né? Como estava João, né? Não, mas é tal, aqui é só tal. Só na igreja tal. É só a igreja tal que faz. É só o ministério tal que faz. Não, irmão. Presta bem atenção. Nós encontramos aqui um homem no texto de Marcos 9, que João ainda usa num sentido pejorativo, um homem que não tinha não pertencia a uma grande denominação, não pertencia ao grupo enorme que João fazia parte. Não, ele era, quem sabe ele e a família dele ali, né, que não podia sair como nômade, não podia ficar andando para lá e para cá. Pô, quem sabe aquele homem tinha um problema na perna, tinha um problema físico, tinha um problema na família, e ele não podia sair, ele tinha que ficar ali. Mas as suas limitações não impedia que ele servisse e adorasse ao Senhor Jesus. Entenda que nós observamos aqui que o texto ele traz revelações interessantes, né? Porque a atitude de João de querer restringir, como que ele fosse dono da patente do reino. E às vezes nós nos comportamos como que se fôssemos dono da patente do reino. Entenda uma coisa,
A igreja é do Senhor Jesus. Aleluia. Nenhum ser humano é dono da igreja. Entenda uma coisa: a igreja será arrebatada. Aquele que é dono tomará para si a sua igreja. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aquele que é dono, um dia o arrebatamento vai acontecer. E aquele que é o dono da patente, o dono da igreja, ele vai arrebatar a sua igreja para os céus. Glórias ao nome de Jesus. Observe que ninguém é dono. Quando o Senhor quiser arrebatar a sua igreja, no momento dele, na hora dele, no dia dele, no momento certo, ele vai arrebatar a sua igreja. Nós não sabemos a hora, não sabemos o dia, não temos exatamente qual dia e qual hora. Nós temos apenas a ênfase dos sinais da sua vinda, dos sinais que antecedem o arrebatamento, os sinais que Jesus revela falando acerca do princípio das dores, que no princípio das dores que nós deveríamos ficar preparados, prontos para o arrebatamento da igreja. Entenda uma coisa: aquele que é dono da igreja vai arrebatar a igreja para a glória, para sempre, Aleluia. porque ele é que tem a patente. A patente do reino de Deus é dele. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Nós, eu e você, fomos chamados, fomos vocacionados, fomos autorizados para poder fazer a obra de Deus. O nome de Jesus não é qualquer um que usa o nome de Jesus e dá certo. Observe que nós observamos as experiências em Atos dos Apóstolos de pessoas que não tinham compromisso com Deus e tentou usar o nome de Jesus para expulsar os demônios. O texto revela que não conseguiram. O texto dá ênfase até que os demônios foram lá rasgar os caras todos na unha, rasgar as roupas, foram envergonhados. Mas nós entendemos que quem usa o nome de Jesus com reverência, com fé, com fidelidade, com amor, Deus estará operando Aleluia, sinais e Deus. maravilhas. Glória Aleluia. a Deus. Porque não existe termo para o reino de Deus. Glória a Deus. Se estivermos aqui anunciando a palavra, se estivermos lá no meio do mato, na roça, onde não tem grandes ministérios, onde não tem grandes possibilidades, onde nem igreja tem, onde se faz culto debaixo das árvores, lá o Senhor se faz presente, opera milagres, opera maravilhas, porque Ele é o dono da patente do reino. Bendito seja o nome do Senhor. Entenda uma coisa: não há limites para o reino de Deus, não há limites. Observe que João tenta limitar, que raciocínio pequeno que João tinha. Ele tenta limitar, ele tenta impedir, e acha que foi glorioso aquilo, e vem para Jesus falar: mestre, olha, nós impedimos aquele um lá que estava fazendo, operando sinais, repreendendo demônios em teu nome. Jesus olha para ele, assim como está olhando para muitas pessoas hoje, e dizendo assim: não faça isso, não proíba, não pode proibir quem faz milagres e sinais em meu nome. Aleluia, porque a patente do reino de Deus é do Senhor. Glória a Deus, é Ele que tem a patente. Louvado seja Deus. Observe que Jesus, nos versículos 39 ao versículo 41, ele tenta, porque nem todos aprendem, nem todos entendem. Então o Senhor, ele tenta explicar, ele tenta explicar ou ensinar a amplitude do reino de Deus. Presta bem atenção aqui que eu estou terminando, presta bem atenção. Nos versículos 39 a 41, Jesus tenta ensinar a amplitude do reino de Deus para que João entendesse, com ênfase. O versículo 39 a 41 diz assim: mas Jesus respondeu: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagres em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Portanto, aquele que vos der, olha isso, portanto, aquele que vos der um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Observe que essa declaração de Jesus deixa muito claro que o mais importante para o dono da patente do reino não é a grandeza do reino em si aqui na terra. Até porque nós não podemos visualizar a grandeza do reino na sua plenitude.
porque ainda estamos aqui na terra. Então, é um raciocínio muito pequeno quando nós pensamos como João estava pensando ali. E Jesus tenta ensinar, e a ênfase que Jesus dá no texto é que ele, sendo dono da patente do reino, o mais importante para ele não é a grandeza da obra em si aqui na terra. Até porque nossos olhos não podem enxergar a grandeza da obra em si na sua plenitude. O mais importante para o dono da patente é o amor e a fidelidade com que a obra é realizada por alguém. Então entenda uma coisa, o Jesus deixa muito claro que o que ele quer é encontrar pessoas que amem e seja fiel à sua obra. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então Jesus deixa muito claro, João, para com isso, João. Não, a questão não é a amplitude da obra, a questão é o amor e a fidelidade com que a obra é realizada. Porque Jesus fala isso para João, porque ele sabia que muitos que estavam ali fazendo parte da multidão ao seu redor, eu posso arriscar, a maioria, como hoje na ênfase, a maioria que estavam ali dizendo que estava seguindo a Cristo, na verdade, era só de boca para fora. Na verdade, era só de aparência. Porque Jesus sabia que a maioria deles não dava fruto algum, não fazia nada em prol do reino de Deus, não demonstrava amor, não demonstrava fidelidade. A maioria são infiéis, a maioria é só de boca. Então Jesus, ele sabendo disso, ele diz, João, para com isso, João. Você encontrou um homem que está fazendo com amor e com fidelidade. Honre ele, João. Porque qualquer que der um copo de água a um desses pequeninos que fazem milagres em meu nome, olha, eu darei recompensa, eu retribuirei para os tais que honrarem esses pequenos que fazem a obra em meu nome. Olha que coisa linda que Jesus diz. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. João não tinha a plenitude desse conhecimento, por isso ele impedia que o homem fizesse a obra independentemente do seu grupo. Então João, a partir daí, ele entendeu que ainda que não fizesse parte do grande grupo que ele fazia parte, o homem era um pequenino, que se ele desse um copo com água, o Senhor, o dono da patente, iria retribuir, aleluia, o simples ato de dar um copo com água, a pessoa iria receber uma recompensa do próprio dono da patente, porque deu um copo com água àqueles que fazem a obra com amor e com fidelidade. Bendito seja o nome. E entenda uma coisa, fica claro que a obra de Deus não estava restrita àquele pequeno grupo de discípulos, não. Quando Jesus diz que um copo com água, Jesus enfatiza que a atitude mais simples de dar um copo com água, aqueles que com amor e fidelidade fazem a obra de Deus, atrairia para si bênçãos e prosperidade. Glória a Deus. Entenda uma coisa, quando você honra alguém que faz a obra de Deus com amor e com fidelidade, ainda que essa maneira que você honrá-lo seja com um pequeno copo com água, o Senhor diz assim, você vai atrair para você bênçãos e prosperidade, glórias ao nome do Senhor Jesus. Por isso eu creio, irmãos, por isso eu prego, anuncio a palavra e falo para os irmãos, você quer ser abençoado? Abençoe aqueles que fazem a obra de Deus. Quando você abençoa aqueles que fazem a obra de Deus com amor e fidelidade, ainda que você dê um copo com água apenas, que é um gesto mais simples que Jesus está falando. Imagine quando você faz grandes coisas. Jesus fala assim, se você der, se der um copo com água, se fizer um gesto simples a esses, ao invés de impedi-lo de fazer a obra em meu nome, se der um simples copo com água, eu irei retribuir com bênçãos e prosperidade para a vida. Glória a Deus. Você quer atrair prosperidade e bênção para a tua vida? Abençoe aqueles que fazem a obra de Deus com amor
e com fidelidade. Glórias ao nome do Senhor. Quando nós abençoamos pessoas que fazem a obra de Deus com amor e com fidelidade, o dono da patente estará retribuindo bênçãos e prosperidade sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Entenda, é esse ensinamento que Jesus nos dá aqui nesse texto, nos fazendo entender a amplitude do reino de Deus. Quantas vezes apegados a uma denominação, a uma instituição, e tem pessoas que vai ao ridículo de dizer não, porque você não é meu irmão, você é meu primo. É ridículo isso. Pessoas que não têm o mínimo de conhecimento, pessoas que se acham que são donos da patente do reino de Deus, e tratam aqueles que são irmãos, lavados e remidos no sangue de Cristo, que estão fazendo a obra de Deus com amor e com fidelidade. Eles tratam como primos, tratam como outros grupos lá. Não, esses não fazem parte do nosso grupo. São pessoas exclusivistas, pessoas que não têm a visão do reino de Deus. João estava assim, mas logo ele aprendeu. Glória a Deus. Eu entendo aqui que de imediato João volta lá naquele homem que ele havia proibido, que ele havia repreendido, que ele havia impedido, proibido de ele fazer a obra. Eu entendo que depois que Jesus diz para João assim, olha, se você der um copo com água àquele homem lá, que faz milagres em meu nome, você vai atrair para você bênçãos e prosperidade, porque eu vou abençoar. O dono da patente falando isso para João. Eu tenho certeza, irmãos, que João voltou lá correndo na casa daquele homem, colocou as mãos sobre a cabeça daquele homem, e então João, ele orou sobre aquele homem, e João, eu tenho certeza que João, ele autenticou o ministério daquele homem naquele dia. Aquele homem teve uma grande surpresa, que o mesmo João que repreendeu ele, quem sabe pela manhã, João vai lá e repreende ele, impede ele que fizesse a obra. E de repente, quando João vai lá levar a notícia para Jesus, e Jesus olha para João e diz, rapaz, você perdeu de ser abençoado. Como assim, Senhor? Porque se você der um copo com água àquele homem, porque ele faz a obra com amor e fidelidade, se você der um copo com água para ele, você vai atrair para si bênçãos e prosperidade. Eu tenho certeza que João correu lá, na casa daquele homem, o homem ficou surpreso, e aí, será que ele vai me bater de novo? Quem sabe João bateu nele, falou um monte para ele, e agora esse homem assustado, João novamente volta na casa dele, e ele olha para João assustado e fala, o que foi? O que eu fiz dessa vez? E João fala assim, não, calma aí, meu filho, eu vim aqui para te ungir. Eu vim aqui para te abençoar. Eu vim aqui para reconhecer o teu ministério. Eu vim aqui para abençoar a tua vida. Eu vim aqui para ministrar sobre a tua vida, porque você é alguém que aquele que é o dono da patente mandou vir aqui e orar sobre você, impor as mãos sobre você. Glórias ao nome de Jesus. Eu entendo que agora aquela casa daquele homem virou um culto, foi um avivamento, glória a Deus. E eles ali adoraram a Deus, choraram, glorificaram ao Senhor. E quem sabe aquele homem era aleijado, por isso ele não podia sair, por isso ele não podia fazer parte do grupo nômade. Quem sabe aquele homem tinha um problema físico e por isso ele não podia sair dali para fazer a obra. E Jesus fala assim, olha, eu imagino comigo, eu fico conjecturando aqui, Jesus falou assim para João, aquele aleijado lá, ele não pode sair dali, mas dali ele faz a obra, dali o reino cresce, dali o reino prospera, através da vida dele, o reino vai se expandindo, porque não há barreiras para o reino de Deus, aleluia, porque a patente está com ele, e ele chama aquele que está lá no mato, que não faz parte de denominação nenhuma, aquele que está lá fazendo a obra, ganhando alma para Jesus, no meio dos bois, no meio das cabras, no meio dos animais, lá nos aquedutos, nos lugares onde ninguém quer ir, mas lá tem alguém que tem a patente do reino de Deus sobre
cravado sobre a vida dele, o coração dele, a alma dele, porque o Espírito Santo é quem escolhe, o Espírito Santo é quem vocaciona, aleluia, o Espírito Santo é quem chama, o Espírito Santo é quem convence, o Espírito Santo é quem capacita, é quem dá dons, quem batiza com o Espírito Santo, é Ele mesmo, o Espírito Santo quem batiza. Nenhum homem é capaz de batizar com o Espírito Santo, mas é Ele quem batiza com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder, aleluia, revestimento de autoridade, aleluia, revestimento de glória, aleluia. E dentro disso vem os dons espirituais e ministeriais, que não é homem algum que dá, não é credencial de ministério algum terreno que dá, aleluia. As patentes ministeriais, as patentes espirituais, vem da parte de Deus, o dono do reino, o dono das patentes do reino, é Ele que dá. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Receba esta palavra no teu coração, seja edificado por esta palavra, mude a sua maneira de pensar acerca do reino, mude a sua maneira de raciocinar. Quem sabe tem alguém aqui nessa live ouvindo que chama o outro de primo, que considera o irmão de primo. Mude essa maneira de raciocinar. Você não é o dono da patente do reino, aleluia. Todo aquele que vinha a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, diz o Senhor dos exércitos. Glórias ao nome do Senhor. Seja um canal de bênção, seja um condutor de bênção, para que as pessoas recebam o reino e faça a obra de Deus com amor e com fidelidade. Isso basta. Glória a Jesus. Faça a obra de Deus com amor, e isso basta, e com fidelidade, porque as mãos do Senhor estarão sobre a tua vida, aleluia, e a patente do reino é dele, e atrai a bênção de Deus sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. O nosso grupo chama-se Comunidade Cristã Esperança Eterna. O nosso grupo, a nossa patente é do reino de Deus, aleluia. O nosso grupo chama-se Comunidade Cristã Esperança Eterna, glória a Deus. E se você quer ser abençoado através do nosso grupo, se você nos honrar com um copo com água, como diz o Senhor Jesus no texto, você vai atrair para a tua vida bênçãos e prosperidade. Amém? Glória a Deus. Eu quero encerrar esta palavra e te dar lugar para que você seja abençoado. Amém? Porque nós estamos... O nosso templo está em reforma, alguns irmãos têm contribuído, e tudo que nós estamos fazendo ali é através da contribuição dos irmãos. E eu quero agradecê-los, né? Porque vocês têm cedido um copo com água, muito mais que um copo com água. E receba da parte de Deus sobre a tua vida bênçãos e prosperidade. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor, a prosperidade do Senhor alcance a tua casa, alcance a tua vida, você que tem contribuído para a Comunidade Cristã Esperança Eterna. Nós estamos em reforma, né? Estamos precisando de cadeira, de equipamento, né? Muitas coisas a gente já conseguiu, né? Está em andamento. Logo, acredito que o mês que vem, logo nós estaremos com possibilidade de poder transmitir o nosso culto, as nossas lives de lá do nosso templo, né? Que aleluia, agora não Jesus. Tem possibilidade porque está tudo bagunçado, mas estamos caminhando, trabalhando para isso e demorando um pouquinho por conta da mão de obra, que nós só podemos trabalhar mais com ênfase no final de semana, porque os irmãos trabalham durante a semana, mas Deus tem usado pessoas para nos dar muito mais do que um copo com água. E eu tenho certeza que essa palavra profética vai alcançar a tua vida em nome de Jesus. E você estará contribuindo conosco e atraindo para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, bênçãos e prosperidade em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Você que quer contribuir conosco, você que